livro de Mirdad não ensina verdades. Ele destrói as que você acredita ter. Mikhail Naimi era um escritor respeitado, amigo de Khalil Gibran, mas ninguém esperava o que viria. O título era simples: O Livro de Mirdad. Nas primeiras páginas, uma história aparentemente inocente. Um monge misterioso chega ao mosteiro de Nar, no alto do Monte Ararat, o mesmo lugar onde a Arca de Noé teria encalhado, e anuncia: sou o novo Abade. Mas o que se desenrola não é uma fábula. É uma revolução espiritual disfarçada de conto. Por décadas, o livro circulou em círculos místicos, lido em sussurros, copiado à mão. Foi banido em países árabes, ignorado pelas universidades. E hoje, quase esquecido. Mas aqueles que o leem nunca mais voltam a ser os mesmos. Por quê? Porque Mirdad não fala de Deus, fala de você. O Monte Ararat não é só uma montanha. É um símbolo. O lugar onde a humanidade recomeçou depois do dilúvio. E é ali, nesse limiar entre destruição e renascimento, que Naimi coloca seu mosteiro. Não por acaso, porque o livro não é sobre religião, é sobre recomeço interior. O mosteiro de Nar é descrito como isolado, envolto em neblina, quase inacessível. Só quem está verdadeiramente perdido consegue encontrá-lo. E isso é a primeira lição. A verdade não está nos templos cheios de fiéis. Está nos lugares que o mundo esqueceu, onde o silêncio é tão profundo que você finalmente ouve a si mesmo. O mosteiro de Nar não existe no mapa, mas talvez exista dentro de você, se você souber onde procurar. Quando Mirdad chega, os monges o recebem com desconfiança. Ele não traz relíquias, não cita escrituras, não pede esmolas. Só diz: sou o novo Abade. E com isso, desafia séculos de hierarquia a ritual e medo. Os monges questionam: quem é você para ocupar o lugar do Abade? E Mirdad responde com uma pergunta: quem é você para ocupar o lugar de si mesmo? Essa frase, aparentemente simples, é uma bomba, porque revela o cerne do ensinamento de Mirdad. Você já é completo. Não precisa de intermediários, santos ou salvadores. O mosteiro não é um lugar de adoração, é um espelho. E Mirdad está ali para polir o vidro até que você veja a verdade. Mas a verdade, como ele mostra, é tão simples que dói. O mais perturbador é que Naimi nunca explicou de onde veio a história. Em entrevistas, dizia apenas: eu não a escrevi, ela me escreveu. Alguns acreditam que ele recebeu os ensinamentos de uma ordem secreta sufista. Outros, que teve uma revelação mística no Monte Ararat. Mas há uma terceira possibilidade, mais silenciosa. Talvez Mirdad não seja um personagem. Talvez seja uma voz arquetípica, a voz da sabedoria que habita todos os que ousam questionar. O livro não foi inventado, foi lembrado. E foi lembrado justamente quando o mundo mais precisava, em um século de guerras, materialismo e perda de sentido. O mosteiro de Nar não é um lugar, é um estado da alma. E Mirdad é o convite para entrar. Por isso, o livro foi ignorado pelo mainstream. Não oferece dogmas, não promete recompensas no céu, não condena pecadores. Pelo contrário, diz que não há pecado, só ignorância. Que o inferno não é um lugar de fogo, mas um estado de separação. Que a oração não é pedir, mas lembrar quem você é. Essas ideias são perigosas, porque destroem o poder das instituições religiosas, que vivem do medo e da culpa. O livro de Mirdad não quer seguidores, quer despertos. E o mundo não quer despertos, quer obedientes. Por isso, o mosteiro de Nar permanece escondido, não por magia, por escolha. Só quem está pronto encontra o caminho. E talvez, ao assistir a este vídeo, você já esteja na porta. Mirdad nunca é descrito com detalhes físicos. Não a cor dos olhos, altura, traços do rosto. Ele é uma presença, não uma pessoa. E isso é intencional, porque Mirdad não é um indivíduo, é um espelho. Cada monge do mosteiro vê nele o que precisa ver. Um mestre, um herege, um santo, um louco. E você, ao ler o livro, vê nele o que está em você. Isso é o mais assustador. Mirdad não fala com você. Ele fala através de você. Suas palavras não são ensinamentos,
são catalisadores. Ele não diz, faça isso. Ele pergunta, você já parou para sentir o que já é? O monge sem rosto é o professor perfeito, porque não projeta nada, só reflete. E no reflexo, você se encontra, ou se perde. Seus primeiros ensinamentos chocam os monges. A riqueza é uma prisão dourada, diz ele. A pobreza é uma prisão escura, mas ambas são prisões. Os monges, acostumados a ver a pobreza como virtude, se revoltam. Mas Mirdad insiste. Vocês trocaram uma corrente por outra. A verdadeira liberdade dá além de ambas. Ele não condena o mundo. Mostra que o mundo é uma ilusão de escolhas limitadas. Verdadeira liberdade não é ter mais, é não precisar. E isso é revolucionário, porque não depende de circunstâncias, depende de percepção. Mirdad não oferece um caminho para o céu, oferece um espelho para o agora. E no agora, você já é livre, só não sabe. Outra frase que abala os monges: você é o templo, o sacerdote e o sacrifício. Em uma era de templos de pedra e sacerdotes de carne, essa ideia é heresia. Mas Mirdad vai além. Deus não está lá em cima. Está aqui, dentro de você. Não como visitante, como essência. Isso não é panteísmo, é não dualidade. A separação entre humano e divino é ilusão. E a ilusão é mantida por quem lucra com a mediação. Mirdad destrói a necessidade de igrejas, rituais, confessionários. Tudo que você busca fora já está dentro. Mas para ver, é preciso parar de procurar. E parar de procurar é o mais difícil, porque a mente só sabe buscar. Mirdad não ensina, desafia. E no desafio nasce a clareza. O mais comovente é a forma como Mirdad trata o medo. Um monge pergunta: como vencer o medo da morte? E Mirdad responde: você não morre. O que morre é a ilusão de que você é separado. Ele não nega a dor, abraça-a como parte do todo. O sofrimento existe, diz ele, mas o sofredor é uma ficção. Essa ideia ecoa o budismo, mas com uma doçura única. Mirdad não é um filósofo frio, é um poeta da alma. Suas palavras não cortam, curam, porque vêm do amor, não do conhecimento. E é por isso que o livro ressoa tanto hoje. Vivemos em uma era de ansiedade, luto e fragmentação, e Mirdad oferece o antídoto mais simples. Você já é inteiro, só não esqueceu. Mas há um preço para ouvir Mirdad. Ele exige que você abandone todas as certezas. Não acredite em mim, diz ele aos monges. Experimente, sinta. E se não for verdade para você, jogue minhas palavras ao vento. Isso é raro. A maioria dos mestres pede fé cega. Mirdad pede dúvida lúcida. E nisso, ele se torna perigoso. Porque a dúvida leva à descoberta pessoal, e a descoberta pessoal leva à liberdade. E a liberdade não pode ser controlada. Por isso, o monge sem rosto foi apagado da história oficial. Não por ser falso, por ser verdadeiro demais. E talvez ao ouvir suas palavras agora você sinta o mesmo frio na espinha que os monges sentiram. O frio de quem percebe que nunca mais será o mesmo. As lições de Mirdad não são doutrinas, são martelos. Cada frase é feita para quebrar uma ilusão. O pecado não existe, ele diz, só a ignorância. Com isso destrói séculos de culpa religiosa. O inferno não é um lugar, continua. É o estado de quem se sente separado do todo. Com isso, dissolve o medo do castigo. A oração não é pedir, é lembrar. Com isso transforma o ato de rezar de súplica em reconexão. Mirdad não constrói templos, derruba-os. Porque o templo verdadeiro não é de pedra, é de consciência. E consciência não precisa de paredes, só de espaço. É por isso que seus ensinamentos são tão radicais. Eles não reformam a religião, tornam-na desnecessária. E isso é inaceitável para quem vive do medo. Um dos capítulos mais poderosos é sobre a riqueza e a pobreza.
Mirdade não condena o rico nem exalta o pobre. Diz que ambos estão presos na dualidade. Vocês acreditam que a riqueza é bênção e a pobreza é maldição, mas ambas são prisões mentais. O rico sofre com o medo de perder, o pobre sofre com o desejo de ter. Nenhum é livre. A verdadeira riqueza, diz Mirdade, é a indiferença ao ter. Não por ascetismo, mas por plenitude. Quem sabe que é tudo, não precisa de nada. Essa ideia é revolucionária hoje, em um mundo obcecado por consumo e escassez. Mirdade não ensina a ser pobre, ensina a ser livre do conceito de pobreza. E isso é muito mais difícil. Sobre o amor, Mirdade é ainda mais radical. O amor que você conhece é posse disfarçada, diz ele. Verdadeiro amor não quer nada, só quer que o outro seja. Com isso, desmonta o romance moderno, baseado em necessidade e expectativa. O amor verdadeiro, segundo Mirdade, é incondicional porque é identidade. Você ama o outro porque o outro é você. Isso não é poesia, é metafísica. E é por isso que tão poucos entendem, porque exigiria abandonar o ego, e o ego não quer morrer. Mirdade não oferece consolo, oferece verdade. E a verdade, muitas vezes, é solitária, mas é a única que liberta. Sua visão sobre a morte é talvez a mais libertadora. Você não morre, ele repete. O que morre é a ilusão de que você é um corpo separado. A morte, para Mirdade, é como trocar de roupa. O corpo se vai, mas a consciência permanece. Não como alma imortal, mas como presença eterna. Você não nasceu no tempo. O tempo nasceu em você. Essa inversão muda tudo. Se você é anterior ao tempo, então nada pode destruí-lo. Nem a morte, nem o sofrimento, nem o esquecimento. E isso não é fé, é experiência. Mirdade não pede para acreditar, pede para sentir. E quem sente, sabe. Por isso, seus ensinamentos não envelhecem, porque não falam do mundo, falam do que é antes do mundo. Mas o golpe final é contra a religião organizada. Vocês construíram templos para Deus, diz Mirdade, mas esqueceram que Deus é o templo. Com isso, ele deslegitima toda a estrutura clerical. Sacerdotes, rituais, dogmas, tudo vira teatro. A verdadeira adoração é viver em presença. A verdadeira oração é respirar com consciência. O verdadeiro templo é o coração aberto. Mirdade não é contra a espiritualidade, é contra a comercialização do sagrado. E por isso, seu livro foi silenciado. Não por ser falso, por ser verdadeiro demais para um mundo que vive da ilusão de separação. Mas a verdade, como ele sabia, sempre volta. E agora, ela está voltando para você. Após sua publicação em 1948, o livro de Mirdade desapareceu quase imediatamente. Não houve campanha de marketing, não houve críticas nos jornais. Simplesmente sumiu. Cópias foram retiradas de livrarias no Líbano e em países árabes. Em alguns lugares, o livro foi banido oficialmente por minar a fé islâmica e cristã. Mas o mais estranho é que não houve protestos, nenhuma defesa pública. Naime, o autor, nunca lutou por ele. Aceitou o silêncio como parte do destino do livro. Quem precisa ouvir, ouvirá, disse ele. Quem não precisa, esquecerá. E assim, o livro entrou na clandestinidade. Foi copiado à mão, lido em círculos fechados, passado de mestre a discípulo. Tornou-se um texto iniciático, não por escolha, mas por necessidade. O banimento não foi só político, foi espiritual. As grandes religiões não podiam tolerar um texto que dissesse que Deus está dentro de cada um, sem necessidade de igrejas, templos ou clero. Mirdade desafiava a base do poder religioso, a mediação. Se cada pessoa é seu próprio sacerdote, então sacerdotes sobram. E se não há pecado, então não há necessidade de perdão, nem de quem o concede. O livro não era só herege, era revolucionário. E revoluções silenciosas são as mais perigosas. Por isso, não houve debate. Houve apagamento. O livro foi deixado de lado, como se fosse irrelevante.
Mas aqueles que o encontravam sabiam. Aquilo não era irrelevante. Era um mapa. E o mapa levava a casa. Naime nunca se explicou. Em entrevistas raras dizia apenas: "O livro não é meu. Pertence a quem o entende." Ele recusou traduções por décadas. Só em 1974 permitiu uma versão em inglês, e mesmo assim, com relutância. Parecia saber que o mundo não estava pronto. E talvez estivesse certo. Mas agora, em 2025, algo mudou. A humanidade vive uma crise de sentido sem precedentes. As religiões tradicionais perdem fiéis, a espiritualidade se torna individual, e a busca por verdades não dogmáticas cresce. É nesse contexto que o livro de Mirdad ressurge. Não por acaso, por necessidade. O banimento está quebrado, não por decreto, mas por sede. E a sede é de você. Mas há um paradoxo. O livro é mais acessível do que nunca. Está no Kindle, em PDFs, em áudios. Mas talvez seja mais ignorado do que nunca. Porque vivemos em uma era de distração, de conteúdo rápido, de verdades pré-digeridas. Mirdad exige silêncio, exige leitura lenta, exige reflexão. E isso é um luxo raro. Por isso, mesmo disponível, ele permanece oculto. Não por estar escondido, mas por exigir presença. O verdadeiro banimento hoje não é governamental, é interior. É a recusa de parar, de ouvir, de sentir. E Mirdad só fala com quem está disposto a ouvir, não com os ouvidos, com a alma. Então, por que falar dele agora? Porque há um sinal, uma ressonância. Em um mundo de algoritmos, IA e vazio existencial, as palavras de Mirdad soam como um sino no deserto. Você é o templo. Não há cicado. Deus está em você. Isso não é consolo, é convite. E o convite é urgente. Porque quanto mais o mundo se fragmenta, mais precisamos da unidade que Mirdad oferece. O banimento foi útil. Preservou o livro para quem realmente precisa dele. E talvez, ao assistir a este vídeo, você seja um deles. Não por acaso, por destino. O mosteiro de Mar está aberto e Mirdad está esperando. Você não está aqui por acaso. Este vídeo não chegou até você por acidente. Há uma razão. Talvez você tenha sentido nos últimos meses uma inquietação que não tem nome. Uma sensação de que há algo mais, mas não sabe o que é. Talvez tenha buscado respostas em religiões, terapias, livros, e ainda assim algo falta. O livro de Mirdad entende isso. Porque ele não foi escrito para o mundo de 1948. Foi escrito para você em 2025. Não como curiosidade histórica, mas como companheiro de jornada. O livro não está no passado, está no agora. E você também está nele. Cada ensinamento, cada parábola é um espelho. E o que você vê nele é a prova de que você pertence a essa linha do tempo, que você é parte do templo. Mirdad não quer que você acredite nele. Quer que você descubra a si mesmo. Não me siga, ele diria. Siga o que eu aponto. E o que ele aponta não é um caminho, é um estado. O estado de saber que você já é completo, que não precisa de mais nada para ser feliz, que o divino não está lá fora, mas aqui, agora, em cada respiração. Isso não é misticismo, é verdade prática. E a verdade prática transforma, mas só se você estiver disposto a soltar as ilusões. A riqueza, a pobreza, o pecado, o medo, tudo isso é fumaça. O fogo é você. E o fogo já está aceso. Só precisa parar de soprar. Então, o que fazer agora? Não é preciso mudar de vida. Não é preciso ir ao Monte Ararat. Basta um gesto simples. Pare. Por 5 minutos por dia, desligue tudo. Sente-se em silêncio. Respire. Deixe as palavras de Mirdad ecoarem. Não como informações,
mas como lembranças. Porque você já sabe tudo o que ele diz, só esqueceu. E o esquecimento é natural. O mundo é barulhento, mas o lembrete está aqui, no livro, neste vídeo, em você. O templo não precisa ser construído, só precisa ser habitado. E você já está dentro dele, só precisa abrir os olhos. Se este vídeo tocou algo em você, não foi por acaso. Foi porque você já sabia, só precisava de um lembrete. O livro de Mirdad não é um enigma a ser resolvido. É uma porta a ser aberta. E a chave está em suas mãos, não em forma de conhecimento, mas de coragem. Coragem de olhar para dentro. Coragem de aceitar o que vê. Coragem de renascer, mesmo que ninguém entenda. O mundo não precisa de mais vozes, precisa de mais silêncios conscientes. E você pode ser um deles, porque você já é o templo, só precisa lembrar. Então, da próxima vez que sentir o peso do mundo, lembre-se, há um mosteiro esperando por você, no alto do Monte Ararat, sim, mas também no centro do seu peito. Mirdad não está lá fora, está aqui, em cada batida do seu coração, em cada respiração, em cada momento de presença. O livro não fala de monges, fala de você, e você, finalmente, está pronto para ouvir. Se este vídeo tocou algo em você, não foi por acaso, foi porque você já sabia, só precisava de um lembrete. O livro de Mirdad não é um enigma a ser resolvido, é uma porta a ser aberta, e a chave está em suas mãos, não em forma de conhecimento, mas de coragem. Coragem de olhar para dentro, coragem de aceitar o que vê, coragem de renascer, mesmo que ninguém entenda. O mundo não precisa de mais vozes, precisa de mais silêncios conscientes. E você pode ser um deles, porque você já é o templo, só precisa lembrar. Então, da próxima vez que sentir o peso do mundo, lembre-se, há um mosteiro esperando por você, no alto do Monte Ararat, sim, mas também no centro do seu peito. Mirdad não está lá fora, está aqui, em cada batida do seu coração, em cada respiração, em cada momento de presença. O livro não fala de monges, fala de você, e você, finalmente, está pronto para ouvir. Se este vídeo fez você se ver, comente, eu sou o templo, porque talvez, ao escrever isso, você não só confirme a verdade, mas a torne real para alguém que também está buscando. Bem-vindo de volta a si mesmo. Bem-vindo ao livro de Mirdad.